Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se oculto como uma certa dívida revelada pelo antigo contabilista do BES. Pedro Mexia sente-se moderado e João Miguel Tavares declara-se peniano. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. Neste fim de semana em que se decide a presidência francesa e, mais do que isso, o futuro da União Europeia, vamos falar do embate entre Macron e Le Pen mais adiante neste Governo de Sombra, em que o João Miguel Tavares quer ser ministro da mercearia para vender em saldo ou para fazer aumentar o preço? Eu estou aqui para a especulação. É mesmo para aumentar o preço. E como é que está o quilo do Rui Moreira esta semana? Está caríssimo. O Rui Moreira está-se a vender a um preço altamente elevado. A cotação disparou depois dele ter recusado o apoio do PS. Exatamente. E ele foi a jogo e disse não quero e vou sozinho. E agora estamos aqui para ver quem é que perde mais, se é o PS, se é o Rui Moreira. A razão invocada por Rui Moreira justifica a decisão ou terá servido apenas como pretexto? Eu votaria no pretexto. Ele já estava incomodado com o PS naquela carroça. Eu acho que aquela geringonça portuense. Eu acho que o incómodo era mútuo, na verdade. Porque existe aquela frase do No Jobs for the Boys, aliás, que o Rui Moreira teve muito cuidado em lançar logo no início. Mas é um bocadinho difícil. Quer dizer, eu até sou ministro da mercearia porque há gente que acusa estas coisas. Os lugares nas listas são contas de mercearia. Mas para um partido dizer que os lugares nas listas são contas de mercearia é a mesma coisa que para o Belmiro de Azevedo estar a desvalorizar as mercearias, quando é isso que vos faz ganhar a vida, ou Alexandre Soares dos Santos. A mercearia, este tipo de mercearia, é aquilo que a massa de que os partidos são feitos. E, portanto, é muito difícil desvalorizar isso. É por isso mesmo que Rui Moreira põe de parte do PS, porque ele quer justamente aparecer como alguém que está à margem dessa mercearia. E, portanto, havia aqui uma união que, de facto, era contra a natura. O pretexto que Rui Moreira utilizou para recusar o convite, o apoio do PS, foram umas declarações de Ana Catarina Mendes, a secretária-geral adjunta do Partido Socialista, que disse que uma vitória de Rui Moreira no Porto era uma vitória do PS. Era uma vitória do PS. Essa foi uma das polémicas, mas na verdade ela também, quando foi insistentemente perguntada em relação às listas, ela mais uma vez disse que esperava que houvesse uma boa representação, do PS. Havia uma dúvida sobre se o número 2 seria ou não o vereador socialista. E o problema é que há ali alguma coisa de contra a natura num partido tão grande como o PS unir-se a uma candidatura independente como a de Rui Moreira. E Rui Moreira, que ontem era amigo do PS, hoje já é acusado de ter um ego galáctico, coisa que não é bem uma acusação, é mais uma descrição da sua personalidade. É verdade, esse ego galáctico. Mas é muito difícil neste tipo de relação entre um PS e um independente, um partido com a dimensão do PS, ainda por cima com a pujança que atualmente tem no país, à boleia de António Costa, ficar numa posição subalterna em relação a uma candidatura independente. E, portanto, isso não é nada fácil de gerir. Eu acho que António Costa aí foi muito otimista no início, ao querer apoiar o Rui Moreira, por uma razão estratégica, no sentido em que assim, pelos vistos, Lisboa está no bolso, o Porto também poderia, como foi dito, ser uma vitória do PS, mas esse passo no Porto foi claramente maior que a perna porque o PS do Porto não estava confortável com esse tipo de decisão. Porque não é só os candidatos, é as juntas de freguesia, quer dizer, é tudo. É todo o poder local. E é o facto, simplesmente, do PS não apresentar um candidato próprio, o que à partida era a primeira vez que acontecia, tanto quanto sei. Era a primeira vez que acontecia, exatamente. O PS, isto precipitou-se em 48 horas, o PS vai ter um candidato próprio, que é Manuel Pizarro. Era a única saída que o PS tinha depois de Rui Moreira ter dito que não queria o apoio do PS, o apoio formal do PS, ou o Partido Socialista podia ter assobiado para o lado e manter a coisa no ponto em que estava? Ele ainda tentou assobiar o Partido Socialista no início, ainda tentou emendar um bocadinho as declarações, já não foi tempo. Eu acho que, estranhamente, a partir das declarações da Ana Catarina Mendes, toda a gente esteve bem, porque toda a gente fez o que não podia deixar de fazer. Isto é, Rui Moreira disse que
não, isto não vai ser contabilizado como uma vitória do PS, porque é uma vitória minha, o PS... Há pessoas do PS que estão associadas a esta candidatura, o PS decidiu apoiar, mas não há uma coligação formal e, portanto, não. Portanto, esteve bem dizendo isso. Evidentemente que o PS esteve bem dizendo, então, se não querem o nosso apoio, nós não apoiamos. E Manuel Pizarro também esteve bem, porque então o PS tinha que ter um candidato, tinha que ser ele a chegar-se à frente. E parece que levou um apertão de António Costa. Não, eu tive medo que saíssem órgãos internos com aquele abraço que o António Costa lhe deu, porque foi... Nós gostava de que tivéssemos imagens. O António Costa deu-lhe um abraço que aquilo causou lesões, certamente. Agora, o Manuel Pizarro vai ter uma tarefa muito complicada, porque vai fazer uma campanha a dizer: temos de tirar de lá este senhor, porque estes 4 anos em que eu colaborei com o braço direito foram péssimos. Ou então vai dizer, foram ótimos e por isso tirem-no de lá. O que é que Manuel Pizarro, que foi um dos braços direitos de Rui Moreira, vai dizer? Eu acho que ele fez bem porque está à cara e vai à luta. Mas está numa... Já não sei se ele se vai demitir, em princípio vai demitir-se, não acho que não vai ficar a trabalhar com Rui Moreira os meses que faltam. Rui Moreira, de qualquer maneira, disse que estava na disponibilidade de o convidar para número 2, já depois de ter dito que não aceitava o PS como apoiante. Isso foi anteontem. Sim, mas disse que aceitava convidá-lo a título pessoal. Justamente, porque ele disse que ele não está aqui por ser do PS, está aqui por ser uma pessoa competente e legal e não sei o que mais. E pronto, a frase do António Costa é muito engraçada, que é o amigos, negócios à parte. Portanto, continuam amigos. Não, amigos não empatam amigos. Amigos não empatam amigos, é verdade. Negócios não é uma boa frase para coisas autárquicas. Tens razão. Amigo não empata amiga, mas os amigos empatam os amigos na política. E não só, noutras coisas também empatam, mas na política empatam muito. E, portanto, não pode haver amizade, não há amizade possível. A amizade é uma relação pessoal que, sim senhores, tememos muito que haja boas relações. Mas não há amizade, são concorrentes. Mas eu acho que é para deixar a porta aberta a uma repetição da atual geringonça portuense Exato. nas próximas eleições. Exatamente. A única utilidade dessa frase é essa, é dizer, bom, vamos pôr um candidato contra Rui Moreira, e se Rui Moreira ganhar, cá estamos para colaborar como antes. O que também não seria bizarro. E será que é outra vez Manuel Pizarro, que seria... Bem, ele que vai não percebo vai ser eleito, isso seguramente. Mas, de qualquer forma, uma boa notícia para Passos Coelho, atenção. Uma das poucas. Ele não tem tido muitas, portanto, quando acontece... E uma boa notícia para a Assunção Cristas também, que pode ganhar uma Câmara. Pode ganhar uma Câmara sozinha. Exatamente. Bem, ela não pode dizer isso. Ela não pode dizer isso. No dia seguinte já pode. No dia seguinte já pode. Não pode dizer antes. Entretanto, Rui Moreira foi protagonista esta semana numa conferência na Universidade Portucalense, por aquilo que disse nessa conferência, onde afirmou que um dia destes, e agora vou abrir aspas, podemos ter de precisar de ditadura. As palavras do Presidente da Câmara do Porto pareceram-lhe um aviso ou a sugestão de uma possibilidade real para o futuro? Ricardo Araújo Pereira. Por acaso, quer dizer, toda a gente sabe já que Rui Moreira é fisicamente igual a Robbie Reynolds, a personagem... Alguma vez falaste de Rui Moreira sem primeiro fazer... Eu acho que a estranhar, vocês deixam passar. Primeiro estás a falar muito tempo sobre... É que eu vou explicar que ele é igual a Robbie Reynolds. Mas é que o problema é que a Vila Moleza já desapareceu dos ecrãs de televisão há 2 anos. Já ninguém sabe quem é Robbie Reynolds. As pessoas põem no Google Robbie Reynolds e descobriram as semelhanças. Uma piada que exige Google não é uma boa piada. Não interessa. É uma coisa que depois as pessoas mais tarde chegam a casa e veem. Agora, há um caminho óbvio, sim, e é mais óbvio do que parece, que é um dia nós voltarmos a ter ditaduras. Quando Salazar chegou ao poder, ele criou o nome ditadura nacional e não era nada insultuoso. É bom que se tenha isto como claro. Sim, é verdade. Rui Moreira. Mas isso é factual. Eu acho que ele não está a torcer, não é uma esperança, está a tentar... É um alerta. É um alerta, acho que é isso, acho que é um alerta. Agora, que estas eleições no Porto vão ser uma delícia... Olha, mas foste simpático agora para o Moreira, só fazer esta desculpa lá, porque atenção, esta frase dele pode ser interpretada com desonestamente pode. Não... Sim, não totalmente desonestamente. É verdade que ele disse isso. Eu trabalho com o que me dão. Mas havia ali uma certa neutralidade de discurso, atenção. Não me pareceu, sinceramente não me pareceu. Agora, que estas eleições no Porto vão ser uma delícia... Podemos ter de precisar da ditadura. Sim, eu vi, mas o tom não me pareceu que fosse esse. Pareceu-me sinceramente... Eu só li escrito, não ouvi. Sinceramente que não era ele a torcer, Deus queira que venha aí. Não me pareceu que fosse isso. Estou surpreendido. Não, ouve lá.
Falta-te ainda fazeres aquela estou muito piada surpreendido, ótima, atenção, Ricardo. falta fazeres aquela piada ótima de que o Futebol Clube do Porto continua a não conseguir... Não, pera, ainda não se sabe, mas isso eu gostava que continuasse, porque o Rui Moreira candidatou-se a dizer não, agora e finalmente o Porto vai festejar nos aliados e aqui na Câmara... E ele está lá, abrir a porta. vai Está acabar lá, o mandato. vai acabar o mandato, ainda nunca o Porto lá foi festejar, é incrível. Afinal, fez exatamente o mesmo que o Rui Rio. E, pelos vistos, vai ser reeleito não tendo cumprido uma promessa Ora, aí essencial está, da campanha. Mas o certo é que estas eleições no Porto vão ser uma delícia de voltar com a palavra atrás e de contorcionismo e tudo. Já havia um contorcionismo divertido que era, por exemplo, o facto do próprio Rui Moreira, não é? Porquê que o Rui Moreira tem este excelente movimento independente de cidadãos? Porque primeiro andou a bater à porta de todos os partidos a ver se candidatava por eles e eles disseram, não queremos, obrigado. E ele, então eu sou um independente. Eu sou um independente que realmente, por aqui é o caminho. E depois temos também da parte dos partidos que disseram, espera que o independente vai ganhar se nós se calhar colamos-nos aqui e ninguém nota. E então o Pizarro esteve lá durante este tempo todo, é o braço direito, o CDS deu logo assim um apoio. E agora temos esta maravilha, que é no espaço de 24 horas, o PS apoia Rui Moreira e esperemos que ganhe, que é para o PS também ganhar. O quê? Não, então é um bandido. Foi tão rápida a mudança de estado de espírito, porque lá está, também eles queriam todos, eu acho que toda a gente tem razão, é um caso curioso em que toda a gente tem razão, que é, Rui Moreira tinha razão porque queria o apoio do PS sem ter de pagar o dízimo ao PS, e o PS queria apoiar para depois também poupar, com certeza, não é só, era o que faltava. Todos no seu papel. Pois claro. Mas é um papel E incompatível. agora vai ser giro, porque na véspera o PS disse, sim senhor, é Rui Moreira, foi bom trabalho, vamos avançar, e na véspera também o Rui Moreira disse, Manuel Pizarro é um dos melhores. E agora vamos ver um dos melhores a desdizer o que tinha dito. António Costa disse nesta convenção autárquica, disse assim, não mudámos a nossa opinião sobre a avaliação que fazemos de... Não estou satisfeito textualmente, mas é coisa do género. Portanto, continuamos a achar que Rui Moreira esteve bem. Por isso, apresentamos um candidato contra ele. Exatamente. Ou seja, vai ser uma campanha interessante de seguir. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro da Mercearia. Agora, o Pedro Mexia quer ser Ministro das Baleias. E já decidiu qual será a sua primeira medida nessa pasta? Não sei, este caso é muito Cantar estranho. Roberto Carlos. Vais cantar Roberto Carlos? Eu tinha aquela canção que era As Baleias, muito famosa nos anos 80. Em todo caso, se a pergunta é cantar, não vou, nem nessa canção. Esta é aquela Quer rubrica. falar do alarme Não conheces social as em torno baleias. do jogo online Esta é a conhecido por Baleia rubrica Azul? semanal. Nós temos algumas rubricas semanais. Esta é a rubrica semanal em que eu avanço com um tema. O João Miguel Tavares diz que eu tenho 90 anos porque acho que as tecnologias são perigosas. E eu acho que ele tem 9 anos porque acha que as pessoas são boas. Portanto, isto é uma rubrica... Eu confirmo que isto é acho que as pessoas são Podemos boas. avançar já ao próximo tema, já estragaste a surpresa. Esta é a rubrica semanal. Embora esta história esteja ainda... Está cheia de buracos, há várias coisas que não se sabe. O que se sabe é que tem havido de origem aparentemente russa, que nos dias que correm a origem russa toca logo vários alarmes, já vamos falar também da Rússia mais à frente, este jogo, vamos chamar-lhe assim, da Baleia Azul, que se chama assim porque supostamente as baleias azuis suicidam-se, dão à costa para morrerem, que é um jogo em que os administradores vão lançando vários desafios, escolhem sobretudo adolescentes ou enfim, miúdos que à partida estão fragilizados de alguma maneira, não sei exatamente como é que os escolhem, mas a verdade é que isso acontece, porque uma pessoa também não suicida por dar cá aquela palha, portanto são pessoas que já estão em situação frágil e que têm uma série de desafios, alguns mais ou menos inócuos, mas alguns bastante mais graves, incluindo casos de mutilação e alguns casos de suicídio. Tem havido problemas no Brasil e agora a onda chegou cá. No Brasil, aliás, a coisa ganhou uma dimensão que levou já que fosse constituída uma comissão de inquérito no Senado para investigar o caso. Parece-lhe adequado transpor isto para o plano político? Não, quer dizer, no Brasil?
acho que é importante investigar o que isto é, de onde é que vem e como é que as pessoas operam, porque há aqui uma coisa é uma investigação de polícia, outra coisa é uma investigação... Não é isso, mas há um elemento aqui que é... Senado. Há um elemento que é criminal e há um elemento que é político. O elemento que é criminal é que, no meio destas coisas todas, há um comportamento criminal que é a incitação ao suicídio, que é, pelo menos a nossa legislação, é crime. E bem. E deve continuar a ser, e portanto quem o faz de alguma maneira, seja através de um suposto jogo, seja de outra maneira qualquer, está a cometer um crime. Portanto, nesse sentido é uma matéria penal. E é uma matéria política porque este tipo de questões sobre conteúdos perigosos de vária natureza na net levantam aquela questão de se proibir. E como se sabe, proibir coisas na net é um berbicacho jurídico, político, etc. Em alguns casos é... Até técnico. Até técnico, e portanto não se sabe muito bem o que é que isso pode querer dizer, mas não é um assunto que não interessa à política. Aliás, várias pessoas se têm manifestado até cá em Portugal, desde psiquiatras e pessoas ligadas a médicos ligados à pedopsiquiatria, etc., e também juristas e pessoas da polícia judiciária, sobre a necessidade de bloquear links, etc. E isso é uma decisão política. E aí já entra isso é uma decisão que um polícia ou um investigador possa tomar por sua livre iniciativa. Nem o pode fazer mesmo. Com a mediatização que tem havido intensa em torno deste caso, não poderá estar a criar-se um fenómeno de imitação que pode vir ainda a agravá-lo mais, João Miguel Tavares? Poderá, claro que sim, claro que sim. Deixa-me só começar por dizer que a Avô Mexia, neste caso, esteve muito bem. Eu não discordo nada do que ele disse, exceto numa coisa que ele supostamente cometeu, e tu também quando lançaste a pergunta, um pecado que está a ser um destes alertas exatamente para tentar que não haja mais jovens a envolver-se nisto pela sua própria mediatização, que é utilizar a expressão jogo. Eu disse um suposto jogo. Um suposto jogo. Está-se a resistir a isso no sentido em que se acha que não é jogo nenhum, é um esquema de manipulação e de abuso de menores. No mesmo sentido em que a roleta russa é um jogo. Exato. O que os psiquiatras dizem é que utilizar a expressão de jogo já parece em si uma coisa desafiante para os jovens e adolescentes tentarem ver o que é aquilo. É sexy. E, portanto, exato. Há uma sexiness. Mas tendo em conta o que é o game over, perde um bocado a graça. Não perde, mas para adolescentes mais sensíveis, não. Agora, é evidente que a mediatização, vamos ver, é preciso também sempre ter algum cuidado com esta formulação. Não quer dizer que as coisas não sejam noticiadas. Agora, existe um sensacionalismo que vem sempre agregado a estas coisas, até mostrar imagens de cortes e tudo. E isso aconteceu nos jornais, virem com fotografias de cortes. E isso já se provou que potencia. Mas isso vale para tudo. Vale para o suicídio, vale para o terrorismo, vale para... Terrorismo, sim, potencialmente. Mas o suicídio é uma coisa evidente. Não é isso, o suicídio é uma coisa evidente e acho que, apesar de tudo, em relação ao suicídio, já existem alguns cuidados da parte da comunicação social. E bem. E, portanto, no caso da baleia azul, acho que deve ser sensível àquilo que as associações de pais, aliás, a própria Associação Portuguesa de Psicólogos de Infância também já tomou uma posição sobre esse assunto e convém estar atento e ser sensível a isso. Eu francamente, tenho saudades daqueles tempos saudosos, aí sim, olha, para eu parecer ser o avô Tavares. Essa palavra nunca eu utilizei. Não, mas em que nós utilizávamos a internet para ver gajas nuas e pornografia. E eu não sei o que é que lhe está a dar... acabou esse tempo. Parece que esse tempo acabou. Acho que não sei o que é que anda a dar aos adolescentes de hoje em dia. Epá, vejam... gajas nuas e o Ricardo Araújo Pereira, como é que gostaria de participar na baleia azul? Não, Carlos, eu sem prejuízo de muitas vezes estar a olhar para a internet e ter vontade de me matar, não gostaria de participar neste jogo. Lá está, porque não estás a ver pornografia, porque é geralmente uma sensação que não acontece. Não sabes o que é que eu acho, João Miguel? Os jovens de hoje têm tudo à disposição. No nosso tempo era uma revista hoje e outra no mês que vem, escondida debaixo do colchão para ninguém saber. Isso é que eram tempos difíceis. Uma pessoa queria ver um seio e tinha mesmo de fazer sacrifício. E tinhas que ir ao clube de vídeo, envergonhaste diante da senhora com aquela cassete filmes. Exatamente, não tinhas nada. Tu hoje pões no Google, já está. Eu lembro-me de memorizar seios. Porque eu já sabia que ia ficar sem a revista. Tinha que os memorizar. Opa, estes jovens realmente, isso é que era. A gente é que sabia. Eu tive a oportunidade esta semana de, noutra sede,
fazer uma coisa Esta sim sobre... é a verdadeira abordagem à baleia azul. Não, É, mas agora vamos adolescência para a vaca ouvir sim. castanha. não foi. Agora é a vaca castanha. Eu tive a oportunidade de fazer noutra sede uma abordagem a este assunto da baleia azul, que basicamente era uma rubrica que eu tenho, que eram 4 minutos só, que podiam ser resumidos naquela frase: isto era ao pegarem numa enxada e irem trabalhar, mas é... Que era uma coisa que a minha avó diria se contactasse com o jogo da baleia azul. E eu acho que não é... Acho que há coisas realmente na internet que são... Por exemplo, aqueles mails, enlarge your penis, e depois não é nada, é tudo aldrabice. Como é que sabes? Não, foi um amigo meu. Amigos dizem-me. O Pedro Mexia Este é fica, outro. então, ministro das baleias. Agora é a altura de o Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro da surrealidade. E acha que se pode instituir o jogo do cadáver esquisito? Este surrealismo? Este surrealismo é um surrealismo muito fraquinho, atenção. É? Este surrealismo Não. é de gente que não sabe bem o que surrealismo Vale a pena é. explicar o que é o cadáver esquisito, porque senão ainda vou pensar que estamos a ofender algum falecido. Bom, isso é que há muita facilidade em ofender, também havemos de falar disso mais adiante, vamos falar sobre isso. Isso não há dúvida A nenhuma. propósito é que vem o surrealismo à conversa, então. Porque alguns jornais disseram que Donald Trump teve um dia surrealista. Fez uma série de declarações surrealistas. E não foi. Foram declarações a Donald Trump. Surrealista teria sido se ele tivesse, no dia 1 de maio, dito 3 ou 4 coisas muito sensatas. Aí sim, para as rotativas que temos surrealismo. Não. O que ele disse foi: gostava muito de conhecer aquele gorducho da Coreia do Norte. Essa era uma honra. Era uma honra. Disse que o presidente Andrew Jackson ficou muito irritado com a Guerra Civil Americana quando o homem tinha morrido 16 anos antes. E isso é uma das vantagens de falecer, é que uma pessoa deixa de se aborrecer com coisas, incluindo com a guerra. E, portanto, não... Também disse bem do Duterte. Exato, disse bem de um senhor Das que é Filipinas. das Filipinas que anda à caça de toxicodependentes e tal, não é? Tem um método muito, muito giro de combate à droga, que é matar quem usa drogas. Gente sim. de helicópteros. Exatamente. E, portanto, não foi nada surrealista. Foi até bastante realista. Foi um dia, foi segunda-feira. Para Donald Trump foi segunda-feira. Foi ele a dizer coisas. E era segunda-feira, de facto. E era mesmo Mas foi segunda-feira. variado, foi mais variado do que é costume. Vá lá. Não, foi lá. Coreia do Norte, Filipinas, Guerra Civil Americana. Está bem, houve lá uma salada de frutas. Foi uma saladinha de frutas. Foi... Gostava de ver realizar-se a cimeira entre Trump e o Kim da Coreia, Pedro Mexia. Não, Não é o nome dele? É verdade. Ah, bom. O que é muito engraçado é que, geralmente, quando uma pessoa tem que fazer a história de um período ou de uma presidência ou de um político, tem que ler muita coisa, tem que ler documentos oficiais, tem que falar com pessoas. Neste momento, há uns beneméritos que fizeram já o trabalho todo. Há um site chamado Trump Twitter Archive, que são os senhores que coligiram todos e continuam a fazer todos os tweets do Trump. E a verdadeira presidência está ali, porque na presidência as coisas que o Trump fez são muito poucas. Já falámos disso, ter de nomear o juiz. Esta semana conseguiu deitar abaixo o Obamacare. Na casa. Não, na Câmara não. dos Representantes, Na e Câmara agora dos vai perder no Senado. Com boas probabilidades. Provavelmente vai perder no Senado. O muro, visto-lo. Os vistos, impedir os vistos a pessoas de ser... Vistos também. Vistos também. Portanto, a presidência tem sido uma questão de tweets. Felizmente. Felizmente. É aí que ele diz os disparates, que ele diz as coisas que acha, que diz as coisas contrárias quando lhe apetece, que diz coisas, por exemplo... houve uma das declarações mais famosas dele na campanha a dizer que achava que a tortura resultava. E depois, não sei se foi num tweet ou numa outra declaração, ele disse assim, já depois de ser eleito, disse, estive a falar com os generais e parece que não funciona. Portanto, foi uma coisa bem meditada, bem ponderada. E é isso, é a história. A história de Donald Trump é a história dos tweets. O que é que terá acontecido neste 1º de maio a Donald Trump, João Miguel Tavares? Pode ter acontecido aquilo que o Ricardo e que o Pedro estiveram a dizer. O que eu acho mais graça é que já surgem teorias médicas. Surgem teorias médicas, a dizer... Está cheio. Está a Lelé da Cuca. Não, mas mesmo. A Lelé da Cuca. Há psicólogos de Yale que já escreveram um texto a dizer
tememos bem que o senhor não esteja bem. Ou seja, não é só... Havia uma carta aberta da Associação dos Psiquiatras Americanos, não sei se é assim que se chama, que dizia qualquer coisa, começava assim. Eu só li o princípio, porque o princípio tinha suficiente graça. Dizia assim: nós somos contra que se atribua doenças mentais a pessoas que nós só conhecemos da televisão, é uma atividade muito perigosa, não deve ser Mas o gajo é maluco. Mas neste caso, senti que o artigo estava lido. E os psiquiatras dele diziam mesmo, punham a causa a estabilidade mental daquele senhor para poder ser presidente americano. Às vezes há uns casos quase milagrosos de uma pessoa num ponto do globo que vê a fotografia de outra e calha ser médico e diz: o senhor tem aqui uma mancha, isso a sério, e detectam uma doença grave por causa de uma mancha que eles veem na fotografia. E realmente aqui trata-se de ler o Twitter do Donald Trump e mandar chamar os senhores que vêm com aquelas camisas. O Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro da surrealidade e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Quem quiser, já sabe, pode inscrever-se no site da TVI e vir fazer-nos companhia numa das próximas reuniões do Governo Sombra. É só escolher o dia em que quer vir e passar aqui uma noite connosco, um bom bocado, em que é luz de baixo. É verdade. Temos aqui bons Sim, pois é, bons para a próxima vez ao diz isso sábado à noite. Sim, é isto. Venha passar São milhões Então, de espectadores Um satisfeitos. bom bocado. Ora bem, então, agora que está feito o convite, o Pedro Mexia vai explicar-nos porque é que se sente moderado. E porque é que se tente falar disto em surdina. Porque de repente, moderado é o Estado, por default de Pedro Mexia. Exatamente. Porque de repente nos tinham dito que na política europeia os moderados não tinham lugar. Só os radicalismos da direita e da esquerda é que tinham lugar. E neste momento, em princípio, se tudo correr bem, amanhã será Presidente da França, se tudo correr bem, por causa da alternativa. Um amanhã que é hoje já. Amanhã que é hoje já, exatamente. Um centrista que diz que não é bem de esquerda, nem é bem de direita. Que foi Normalmente quem diz isso é porque é de direita. Pronto. Que foi banqueiro, etc. E, portanto, de repente, isso reescreveu um bocadinho a história. Isto é uma eleição que também nos diz respeito. Diz respeito a toda a gente, porque tem havido aí uma série de novos normais. O novo normal, a partir do momento em que Trump ganhou, o que passou a ser normal na política é muito estranho. E não foi só Trump. Na Áustria foi preciso repetir eleições porque também quase... Não foi preciso repetir por causa de irregularidades de votos, porque quase tivemos também a extrema-direita a ganhar eleições. Mas eu referia-me ao facto de nos dizer a respeito porque a União Europeia está também em equação nesta eleição. A União Europeia está em equação e há muitos portugueses a viver em França, embora não é a comunidade propriamente que a Marine Le Pen gosta de atacar, gosta de pessoas com pele um pouco mais escura, mas o debate... Lá são gostos, gosta. Tem isto em mais escuro? Sim. O debate foi muito esclarecedor. Esta piada é um pouco ofensiva. São todas, claro. O debate foi muito esclarecedor, porque ela bem pode fazer uma campanha usando só a palavra Marine, mas o debate provou que ela é uma Le Pen, pelo tipo de argumentação absolutamente de uma agressividade descabelada, incluindo uma piada de cabaré, quando ela disse no fim: eu sei que o senhor gosta de brincar aos alunos e às professoras, mas isso não faz o meu género, aludindo à mulher de Macron, que foi professora dele. Portanto, o nível do debate foi esse, e fazendo um discurso que, por um lado é um discurso radical. Por outro lado, muitas das almas finas que disseram que este discurso era radical são pessoas que fazem o mesmo discurso, porque, por exemplo, o senhor Mélenchon, que teve quase 20%, também ataca as elites, a globalização, o sistema, o que quer que isso queira dizer, a União Europeia, o euro, os banqueiros, etc, etc. Portanto, na verdade, existe um radicalismo que está de boa saúde em França. Mas, aparentemente, ele vai ser derrotado amanhã, apesar de muitas pessoas não terem... Ou hoje. Este domingo. Este domingo, exatamente.
apesar de muitas pessoas não terem percebido uma coisa que disse, nomeadamente o candidato da direita clássica, o François Fillon, que ficou em terceiro lugar, e que disse, portanto ele apelou à vitória do Macron e disse, eu sei distinguir entre um adversário político e o inimigo da democracia. É tudo o que era preciso ser dito e foi dito, felizmente. Quem é que lhe pareceu vencedor naquele frente a frente de quarta-feira, João Miguel Tavares, entre Macron e Marine Le Pen? Macron. Macron. Porque é o mesmo. O facto Foi de também das ter coisas sido mais atribuída a vitória em 3 debates a Hillary Clinton contra Donald Trump, falo repensar. Não me faz nada a o assunto, pensar. não. Para já, acho que Hillary Clinton nunca ganhou num debate de Donald Trump como o Macron a Le Pen. Mas e depois, essa pergunta é curiosa neste sentido, não só por tu seres muito hábil a fazer perguntas, excelentíssimo senhor moderador, mas também porque ela pressupõe uma espécie de pessimismo constante, que é uma coisa que me irrita um bocadinho, que é, parece que não nos permite, é que parece que não nos permite, hoje em dia ninguém se pode alegrar, porque vêm os unos, e os unos estão sempre à porta, traumatizados que estamos, ainda por cima, com o Trump e com todos os extremismos, as pessoas parece que se prendem a si próprios, não se permitem alegrarem-se por aquilo que foi uma cabazada do Macron Le Pen. Posso fazer uma nota de rodapé? A nota de rodapé é o seguinte, o Sr. Le Pen, em 2002, teve 4,8 milhões de votos. Marine Le Pen teve, nesta primeira volta, 7,6 milhões de votos. Se tiver 40%, como lhe dão as sondagens, terá 11 milhões de votos. Só há razões para estarmos otimistas e alegres. Não 11 milhões! Mas 11 não é milhões, isso, não é isso que eu estou a milhões. dizer. É evidente, eu não estou por em causa que hoje em dia a situação é mais desagradável do que há 10 anos. Não é isso que eu estou a pôr em causa. Muito mais O que eu agradável. ponho em causa é, exatamente porque as coisas estão mais perigosas, convém que nós não andemos sempre acabrunhados quando os decentes ganham aos indecentes. E é isso que eu sinto. É que quando os decentes ganham manifestamente aos indecentes, como foi no caso O daquele ganhar depende do ponto de vista. Ou seja, Marine Le Pen não estava a falar, se calhar, para quem vê Macron como discordo vitorioso dessa naquele interpretação debate. porque a Não é Marine Le Pen... universal Eu discordo dessa análise. interpretação porque o eleitorado fixo da Marine Le Pen não lhe chega para ganhar as eleições. Ela tinha que se apresentar mais ao centro. Aliás, foi por isso que entregou o seu cartãozinho e se saiu de Mais ao centro ou mais à esquerda? Ou mais ao centro ou mais à esquerda, seja o que for. Mas o que calhar eu foi por isso acho também é que que fez o o Macron discurso não do lhe Fillon, permitiu não? isso. Não lhe Aquele permitiu isso. episódio Plagiou um do discurso. plágio do Exato. discurso, palavra por palavra, aquilo foi de incompreensível. propósito ou foi... É daquelas coisas da política, não é? Já a Ivanka também teve aquela coisa... A Mas Melania, isso, peço desculpa, a Melania Trump Melania também fez teve um aquele... discurso que tinha sido feito há 6 meses. Esta fez um discurso que tinha feito há 15 dias. Não me perguntes porquê. A não ser em preparação da própria senhora Le Pen. Isso ficou claríssimo. Claríssimo naquele... Não, ela não sabia Ficou claríssimo. exatamente quando é que tinha começado o euro. Confundiu o euro com o ECU. Talvez em homenagem àquela canção dos Pesticida, Tu Queres ECUs. Confundiu o euro com o ECU, trocou as datas. Portanto, e ela é contra o euro, portanto devia saber tudo sobre o euro. Agora, deixa-me só acrescentar uma coisa. Dizer que Macron teve muito bem e eu gostei imenso dele no debate, não significa que nós achemos que é logo o passo que se dá em seguida quando nós dizemos, olha, Macron teve muito bem, gostei muito de o ver. Como se todos nós agora tivéssemos que achar que ele é o tipo que vai salvar a Europa. Não é isso, aliás. O Zé Manuel Fernandes escreveu um texto a dizer, lamento, mas o Macron não é o novo Messias. Eu não quero que... eu não estou à espera do novo Messias. Sim. Não estou. Agora já apareceu há 2000 anos e já vai fazendo esse serviço razoavelmente bem. Eu não ando à procura de um novo Messias. Não quero um novo Messias. A mim, se for um presidente francês decente, eu já fico contente. Sobretudo, tendo em conta... Já não temos há algum tempo. Porque já não temos há algum O tempo. que é que lhe parece, Ricardo Araújo Pereira, o slogan de uma parte da esquerda francesa que diz ni patrie, ni patron, ni Le Pen, ni Macron? Ni Macron. É um bom trocadilho. Há para aí muitos ninis. E Nini como o Paulo de Carvalho. Como o Paulo de Carvalho. Chamava-se Nini. Nini. É a política do Macron, chamava-se Nini. Eu acho que esses ninis... Achas que ele também vai aos concertos? Vestia de Acho organdi. que não é a altura para cantar esses ninis. Depois das eleições a gente vai para esses ninis. Agora, nesta altura... Muito bem. Nesta altura... Bravo. Até porque há legislativas em que as pessoas que não concordam com a política do Macron podem não votar no partido dele. Pá, exatamente. Mas deixa falar o homem de Não, esquerda. eu fiquei muito contente. Tu e o Rui por ver- Tavares têm que formar um partido. Mas olha, O homem de São os esquerda únicos ou o dois, Ricardo? fiquei muito contente por ver a Mariana Mortágua a dizer isto. A dizer que
basicamente isso, que o Macron é um adversário político, sim, e que a Marine Le Pen é inimiga da democracia. Portanto, há uma diferença muito grande. Depois, é claro que essa é a vantagem de votar no Macron, é que depois a gente pode discordar dele. Em princípio, votando na Marine Le Pen, talvez essa oportunidade não se apresente. Mais estreito. Sim. Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se moderado, mas em surdina. Quanto ao João Miguel Tavares, sente-se peniano. E como é que pretende pegar nesse assunto? Não sei se estou bem aqui. João Miguel Tavares. Pretendo pegar de frente. Pode ser de frente e com ambas as mãos, se quiser. Vamos a isso. Ok. Tem certeza que não vai ofender ninguém? Não tenho toda essa certeza. Vai dizer coisas... É bem provável que eu vá ofender, até porque vou utilizar várias vezes a expressão pénis, que é sempre passível de ofender pessoas. A expressão pénis? A expressão pénis, exatamente. Está nos compêndios de anatomia. Pois está, mas é que o mundo está cada vez mais sensível e já nem os compêndios de anatomia nos salvam. Então, o que está em causa é mais uma vez um episódio maravilhoso, com gente que se sentiu ofendida e que lançou uma campanha para o despedimento de um humorista, essa raça. Não é um humorista neste momento, eu diria que depois do Jon Stewart ter ido embora é o humorista. Okay. Provavelmente Quero resumir o episódio, se calhar passou-se no Late Show do Stephen Colbert, mas tudo começou antes com uma entrevista do Donald Trump a um jornalista também da CBS, os dois partilham o mesmo canal de televisão, e o Donald Trump foi muito desagradável para com esse jornalista. Ele fez-lhe algumas perguntas, ele começou a falar das fake news e depois fez uma piada realmente desagradável, porque esse jornalista apresenta um programa chamado Face the Nation e o Donald Trump muito simpaticamente diz: eu até costumo chamar este programa de Face the Nation. Portanto o Stephen Colbert sentiu-se também muito ultrajado, disse que quem ofendia a CBS ofendia toda a família da CBS, e a partir daí decide fazer no seu monólogo de abertura uma série de insultos, uma bateria, uma metralhadora de insultos ao Donald Trump. E acabou, assim, a cerejinha em cima do bolo foi dizer que a boca de Donald Trump só servia para Vladimir Putin's cock holster. Que, se calhar agora este é o momento em que nós dizemos às pessoas lá em casa por favor, vamos fazer aqui uma pequena pausa para afastar as crianças da sala. E portanto, isto significa que o que ele disse foi que a boca de Donald Trump só servia para coldre do pênis de Vladimir Putin. Ora, o que é que se passou? Passou-se dois tipos de reações. Quem aprecia Donald Trump achou que aquilo era um bocado ofensivo para o presidente americano. O que me parece razoável, digamos assim. Parece-me que é legítimo. É esse o objetivo. Parece-me que é legítimo considerar aquilo profundamente ofensivo para o presidente americano. Mas o problema é que quem não gosta de Donald Trump, e muita da esquerda americana, considerou a piada homofóbica. E como? Homofóbica. Consideraram a piada homofóbica com o argumento de que... Era tipo como se isso fosse mau. Exato. Gozar com o sexo oral, ou seja, mais uma vez, o sexo oral entre dois homens é visto como uma coisa negativa. Exatamente. O sexo oral entre dois homens é visto como uma coisa negativa. Parece que é uma coisa feia e porca e, portanto, aquela é uma piada indecente. E eu sinto-me profundamente revoltado com isto, porque existe uma longuíssima tradição, não é, de utilizar o sexo oral como uma metáfora para a subserviência. Claro. Para a subserviência. É uma velha metáfora usada desde o início do mundo. E agora querem acabar com ela. Desde o início do mundo. E é isto isto não faz sentido nenhum. Esta hipersensibilidade à linguagem é absolutamente absurda. Porque esta piada do sexo oral dá também se fosse um homem ou uma mulher. Era igual. É uma piada que quer dizer que quem pratica aquilo está numa posição subserviente, que está numa posição... Se quiserem, não tem nada a ver com homossexualidade. Podem dizer até que tem a ver, por exemplo, com prostituição, se quiserem. Há aproximações muito mais razoáveis do que esta aproximação da homofobia. E isto, de facto, demonstra uma sensibilidade à linguagem
que é completamente absurda. Nós até O João Miguel Tavares quer mostrar uma pintura moral, não é? Exatamente, uma pintura moral. Moral nos dois sentidos. Moral. Uma pintura moral Com- que até foi bastante propagada durante o tempo que cá esteve a Troika, que estava ali, penso que até na zona, em Lisboa, na zona da 24 de Julho, que era uma pintura de Pedro Passos Coelho Estamos, e Angela aliás, a Merkel. vê-la neste momento. Estamos a vê-la, estamos a descrevê-la agora para as pessoas, para os da ouvintes da rádio. rádio, em que Pedro Passos Coelho dá uma beijoca no rabo de Angela Merkel. E ainda por cima aquilo está assinado pelo Bloco de Esquerda. E com um belo slogan. E o texto tem de facto um jogo Este de palavras. beijo deixa-nos tesos. E, Este portanto, beijo o que é que isto deixa-nos significa? tesos. É que o Bloco de Esquerda, esse grande partido campeão dos direitos LGBT, também está a ser homofóbico. Diz o quê? Que dar beijos em rabos é uma coisa feia? É isso o substrato que ali está. Ora, quando se começa a ter este tipo de sensibilidade à linguagem, não se chega a lado nenhum. Não é? Quer dizer, dá para tudo, dá para tudo. Reconhece-se nesta situação, Ricardo Araújo Pereira, já lhe aconteceu ofender alguém com uma piada? Nunca. Já, mas não é uma medalha, não é uma medalha, até porque se fosse era facílima de conquistar, porque de facto hoje as pessoas ofendem-se por tudo e por nada. Já houve um tempo, quer dizer, a questão é esta, as pessoas ofendem-se, se a gente não quer ofender ninguém, Não diz coisas? não diz nada e mesmo isso pode ofender. A questão é, as pessoas ofendem-se com... Ofender-se com piadas é uma coisa que eu acho... Por exemplo, Donald Trump faz muito isso. Faz uma piada sobre ele na televisão, ele vai a correr para o Twitter, choramingar, que não sei o quê, que não teve graça. Eu acho ofender-se com uma piada, não ter estofo para ouvir uma piada, uma coisa um bocado, digamos, primária. E depois... se a gente quiser, de facto, ter um comportamento que não ofenda ninguém, torna-se, de facto, difícil, porque limita o discurso das pessoas, de facto, de uma forma quase total. Basicamente, as pessoas ofendem-se com tudo o que seja sagrado para elas. E o que é sagrado para as pessoas, muitas vezes, para umas pessoas, é ridículo para outras. Por exemplo, eu compreendo que eu receba e-mails irados se eu fizer pouco de Jesus Cristo, por exemplo. Em princípio, se eu fizer isso, vou receber e-mails. Mas eu já recebi e-mails por causa da Floribela. Uma vez eu constatei, acho que toda a gente constatou isso, não é? Que do ponto de vista ideológico, a alegria da pobreza, eles têm tudo, mas eu não tenho, sou pobre em ouro, mas sou rico em sonhos. E eu achei que havia de facto uma afinidade ideológica entre a Floribela e o Estado Novo, e escrevi um texto que se chamava António de Oliveira Floribela. Como é óbvio, não. Ofendeu os os fãs salazaristas, da Floribela e os fãs de António de Oliveira. Exatamente. Os fãs de António de Oliveira Salazar não me mandaram mails nenhuns, porque em princípio já não têm idade para ter internet. Olha que não. Mas agora está a chegar um filme que vai agradar-lhes. Talvez. O novo Piratas das Caraíbas chama-se A Vingança de Salazar. Mas depois eles vão ver e é uma desilusão. Agora, mas recebi e-mails de fãs da Floribela que achavam inadmissível, porque é isso. As pessoas acham que, por exemplo, não se goza com Deus, não se goza com o Benfica, não se goza com os meus problemas. Mas isso está tudo bem, mas com pênis também já não se pode gozar com pênis. E agora com isto do pênis, eu acho que aqui a questão interessante aqui é que é de facto as pessoas que fizeram a hashtag, que é Despeçam Colbert, as pessoas, essa ideia de que eu não gostei de uma coisa que ele disse, por isso vou apelar ao seu despedimento, que eu acho que as pessoas têm direito de apelar ao despedimento. Acho que não é correto fazerem, mas têm direito. As pessoas têm direito a fazer várias coisas que não são corretas. E essa é uma. Agora, revelam-se, não é? Revelam o que são. Quando uma pessoa... Eu não concordei com o que tu dizes, por isso eu quero que tu sejas despedido, essa pessoa está definida. E depois, é curioso... É a reação do Colbert. Não, mas... Também não é boa. Não, digamos que ele... Não é boa. Não fez marcha atrás. Eu não sei se ele tivesse feito marcha atrás. Mas eu acho que essa ideia que foi partilhada por dois grupos bastante heterogéneos de pessoas. Que foi... Apoiantes de Donald Trump disseram despeçam o Colbert e lutadores pelos direitos homossexuais disseram despeçam o Colbert. E isso
mais uma vez, revela uma coisa que nós estamos fartos de dizer aqui, que é esta questão da liberdade de expressão não divide a esquerda e a direita. Divide pessoas que são conservadoras e autoritárias e pessoas que são democratas e liberais. Liberais não no sentido económico. E, infelizmente, há muitas pessoas conservadoras e autoritárias na esquerda. Também distingue, divide pessoas com sentido de humor de pessoas sem ter sentido de humor. Já nem falo disso. Já nem falo disso porque lá está, há várias maneiras de uma pessoa se ofender com uma piada. Por exemplo, sendo literal. A brigada dos literais anda aí. As pessoas que acham que quando uma pessoa diz uma coisa em tom humorístico quer dizer exatamente aquilo que a frase parece sem estar no tom humorístico, é óbvio que se vão ofender com tudo. São literais. Depois há outras que são autoritárias e não, às vezes condensam-se, às vezes convivem no mesmo frasquinho. Está tudo. E, pronto, isso depois dá isto. 2 dias depois da piada que gerou esta reação, Stephen Colbert disse que não se arrependia de ter feito aquela piada, mas admitiu que mudaria algumas palavras que foram mais cruas do que precisavam de ser. Viu-se subentendido nisto um pedido de desculpas, Pedro Mexia? Não, um pedido de desculpas não, mas há duas maneiras de ver isso. Uma é aquilo que se chama, e é um critério muito vago, que é o bom gosto e o mau gosto. E ele pode ter sido demasiado cru, demasiado violento, ter dito uma coisa que depois achou de mau gosto, isso é outra coisa. Outra coisa é recuar ou dizer que pensava melhor por causa da reação. Porque a reação, como disse o João Miguel, aquela expressão é utilizada na linguagem cotidiana para referir uma realidade que não é sexual. É muito normal as pessoas comentarem isso, lendo o editorial de um jornal, a coisa do género, ou comentar a relação de um empregado com o patrão e dizer, olha, isto está-lhe sempre a fazer. Isso não é uma alusão sexual. Pode-se dizer que a origem é essa, é claro que a origem é essa, e pode-se fazer toda a espécie de análise, para além de dar após 2 cheques, toda a espécie de análise linguística, mas é uma expressão que tem um uso corrente. Não é de bom gosto, claro que não é de bom gosto, mas também acho que o Stephen Colbert, quando descreveu aquilo, ou quando lhe escreveram e ele achou que ia dizer aquilo, não disse, olha, que imagem tão bela. Não, aliás, o objetivo era insultar, porque era de facto uma troca de insultos. É curioso que há um colunista do Washington Post que escreveu um texto sobre isto, dizendo que de facto isto era muito ofensivo, aquilo, e imaginem só, diz o colunista, que era com uma mulher que ele sugeria um envolvimento romântico entre o Trump e, por exemplo, Marine Le Pen. Que essa troca de carícia sexual era entre um homem e uma mulher. É claro que seria uma coisa muito sexista. E a gente aí volta a ver o cartaz do Bloco de Esquerda, em que Passos Coelho está a dar um beijinho no rabo de Angela Merkel. Para mim, aquele cartaz só ofende a perspectiva, porque Angela Merkel não consegue estar dobrada daquela maneira, com a cabeça naquela posição. Tem objeções técnicas, sim. E depois o estribilho que em cima o cartaz, que diz este beijo deixa-nos tesos, também é profundamente misógino e sexista, porque só funciona para homens, atenção. O jogo de palavras contido em este beijo deixa-nos tesos só funciona para o público masculino. Claro que se a gente for analisar as coisas a esta luz, bom... Nada escapa. Não. E nós depois não conseguimos, que é praticar. Teve disfunções. Temos disfunções. Vamos a pensar naquilo. Mas é continua. que depois é esse lado. É que quando nós vivemos bem, há aqui quase uma espécie de retrocesso de sacristia. Pois Qualquer claro. dia voltamos àquele tempo em que se dizia não, eu não faço isto porque, como se dizia, não é? A mulher que beija os meus filhos não pode fazer com isso. Certeza. Não é? Mas há uma diferença muito grande, nós já falámos aqui alguma vez, entre o humor e ou seja, por exemplo, eu, e acho que todos nós podemos dizer isto, eu rio-me de coisas das quais não concordo. Eu, por exemplo, sou crente e rio muito com a vida de Brian, que é uma paródia ao cristianismo. Porquê é que eu me rio? Porque tem graça. Pois claro. Porque tem graça. Não há nenhuma outra razão para eu me rir. E já houve episódios de pessoas que pediram desculpa pública por se rirem, por exemplo. Certo. Eu acho que esse é um caminho que não vai lá de nenhum. Muitas das coisas que têm graça são coisas que não são simpáticas, que não são até decentes às vezes, mas têm graça, porque as pessoas usaram palavras ou conceitos de uma forma divertida. E, portanto, as pessoas riem. Ou surpreendente. Ou inovadora. E, portanto, as pessoas riram-se por causa disso. O momento em que nós só possamos rir de piadas com as quais concordemos,
Bem, isso deixa-nos, alguns de nós, a mim certamente me deixa bastante, com o meu arsenal bastante limitado. O meu comediante favorito, que é um senhor, já morreu, chamado George Carlin. Eu adoro o George Carlin. Eu concordo bem com 1% das coisas que o George Carlin diz. Pois é isso. E, no entanto, porque ele é brilhante na maneira como o diz e, portanto, ele às vezes está simplesmente a satirizar as minhas opiniões e a minha reação é, olha, isto está muito bem dito. Exato. É assim. Está bem apanhada essa, Está bem sim, apanhada. senhora. Mas Já és de facto sabemos, uma pessoa rara, aparentemente. sabemos porque é que o João Miguel Tavares se confessa peniano. Agora vamos tentar perceber rapidamente porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara oculto. E é por vontade própria ou por força das circunstâncias, Ricardo Araújo Pereira? Qual era a pergunta? Oculto, exatamente. Já sei. O que está em causa é uma dívida escondida. Está em causa uma dívida escondida porque o que se passa é o seguinte. Temos pouco tempo, não é? O que se passa é o seguinte. É que um contabilista do BES ocultou... Dizer contabilista é pouco, não é? É lá um senhor. É o senhor que tratava das contas todas. Tinha um título em francês e tudo. Desculpa, peço desculpa. Um super contabilista. Isso. É um daqueles que tem uma capa e tudo. Exatamente. Tinha uma capa verde. Isso. E Gabinete tinha. de contabilidade e tal. E faz as Fazia contas. desaparecer coisas também. Fez desaparecer Poder. uma dívida de... Mas era Pouca coisa. pequenina. Era só 1.000 milhões de euros ou assim. Uma coisa 1,3. 1,3. 1,3 melhor. para mim eu já nem conto. Os matos fez desaparecer um elefante. Pois fez. Mas isto são amigos. Isto é mais do que um elefante. O Ricardo Isto é Salgado- notas de 20. O Ricardo Salgado Dá uma manada. Há pouco tempo, agora quando o BES foi oferecido, vendido a uns senhores, ele disse, pá, estão a dar cabo daquilo e estão, porque acho que fizeram as contas todas até ao fim, viram o buraco, não sei o quê. Claro que a fazer as contas também eu, não é? Assim estragam. Acho que é a perspectiva dele. Mas eu gostava de ter estes amigos. Este super contabilista foi muito amigo dele, porque omitiu uma... Eu reparo, ele tem amigos, um dá-lhe 14 milhões, o outro oculta-lhe dívida de 1,3 mil milhões. Pá, que delícia! Isto é como jogar ao Monopólio, mas tirando fotocópias às notas todas primeiro. Toma, eu tenho aqui este monte. Já para não falar naquele cartão do... Não vai para a prisão. Já nem falo nesse. Ele deve ter 4 ou 5. O que é que lhe parece este bonito gesto de amizade por parte do contabilista em relação a Ricardo Espírito Santo, Pedro Mexia? Nesta coisa há aquela expressão, no propósito da máfia, da omertá, e da questão do silêncio, não sei o que mais. E, portanto, esta lógica de obediência, de silêncio, etc., é terrível quando as coisas estão na fase da ocultação, quando as coisas estão na fase de serem cometidos crimes, eventualmente. Mas tem uma fase que pode ser positiva, que é, já percebemos que quando as pessoas são apanhadas, interrogadas, etc., isso acaba e as pessoas começam a falar e começam-se a levar ao fundo mutuamente. E, portanto, essa ideia de que ninguém fala, toda a gente obedece e tudo se esconde, é verdade até as pessoas poderem ir parar à cadeia. E portanto, a única maneira pela qual estes processos depois vão parar a algum lado é que começa toda a gente a falar e a falar muito. Este caso e outros estarão a pôr em causa o bom nome da amizade, João Miguel Tavares. Pelo contrário, isto só dá bom nome à amizade, então. Estás a brincar? O outro caso que tu te referes, não há Eu não melhor referi a amigo. nada, eu disse... Aqueles nós não vamos citar um nome, não há melhor amigo do mundo. Mas dá mau nome às minhas amizades. Às tuas dá. Todos nós percebemos que todos os nossos... Sim, nesse sentido. amigos Todos os não. nossos, nenhum dos nossos amigos presta. Exato. Diante de tudo aquilo que a gente vê, Sim. o que é mais impressionante nestas pessoas não é como é que conseguiram aquele dinheiro, é como é que conseguiram aqueles amigos. É isso. Porque é que nós não conseguimos. Os meus amigos são todos rascas ao pé disto. O outro, nós sabemos tudo o que ele fazia. Mas este super contabilista com a capa verde e que faz desaparecer 1.000 milhões, ele quando lhe perguntámos porquê é que você fazia isto, ele respondeu, eu tinha que o fazer porque se eu dissesse que havia omissão de dívida desde 2008, Exato. 2008, estava a gravar as contas todas desde 2008, aquilo caía tudo. Obrigadinho, então. Realmente. Desde 2008. Será que esse senhor ainda aceita clientes? Não sei. Mesmo indo para o cilindro? Queremos todos, não é? Pois. Queremos todos ser seu amigo. É a altura dos decretos, o Pedro Mexia decreta, tem a certeza?
Tenho certeza. O príncipe Filipe, marido da rainha Isabel II, vai-se reformar aos 96 anos. Acho que é uma idade... Já merece. Uma idade decente para se reformar. Ele é patrono de 780 organizações que tem que visitar regularmente, fazer discursos e cortar fitas, e ele não gosta muito daquilo, nunca gostou, e sempre foi muito direto, e além de ser príncipe, era também o rei das gafes. Chamaram gafes, mas não é gafes. Ele, na verdade, fazia uma coisa que pouca gente faz, que é, quando estava aborrecido, dizia que estava aborrecido, e quando queria dizer uma coisa, dizia, embora isso fosse muito problemático. E a minha gafe favorita do príncipe Filipe foi nos anos 60, na cerimónia da independência do Quénia. Ele estava lá a representar a coroa, estava ao lado do presidente do Quénia, e estavam a trocar as bandeiras, estavam a descer a bandeira, e quando começaram a descer a bandeira inglesa, ele virou-se para o presidente do Quénia, recém-independente, e disse assim: tenho a certeza de que quer fazer isso. que eu acho um timing maravilhoso. O João Miguel Tavares decreta bufetadas. Bufetadas, porque está-se a tornar uma mania socialista que, assim, de repente, já se deixavam disso. Porque o João Marcos de Almeida, que é colunista do Observador, escreveu um texto onde fazia umas comparações entre o Costa e o Trump. E Oxen Simões, que é deputado do PS, e tem uma figura destacada dentro da autoragem do António Costa. Sim, foi diretor de campanha de António Costa, até um problema com cartazes o ter afastado. E agora, vou ver mais uma vez para as redes sociais dizer esta coisa bonita: para este comportamento, só um par de bufetadas. Mais um a querer bater nas pessoas, já não basta os João Soares. Pá, parem de prometer bufetadas, porque assim, de repente, é uma coisa feia. O Ricardo Araújo Pereira decreta: agora é que vai ser. Agora é que vai ser, Carlos. Eu tenho muita confiança. E o que é que vai ser? Porque a introdução do vídeo-árbitro... Vai falar do O vídeo-árbitro. O vídeo-árbitro significa que há um árbitro que vai estar numa regi, vê as câmaras e detecta penaltis e coisas, e foras de jogo e tal. E eu acho que isso vai contribuir para a paz no futebol, porque nós sabemos, temos essa experiência em programas semanais que nós vemos e que sabemos quando há imagens e as pessoas são confrontadas de facto com uma imagem, ninguém nega a evidência. Elas concordam sempre com o que lá está, dão o braço e caminham em direção ao pôr do sol e são amigas para sempre. Então, está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra e os ministros de sempre, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.